Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio nesta nova temporada aí 2017. O Agropapo, você já sabe, trata justamente do setor aí que é a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos e justamente do novo agronegócio que é cada vez mais digital, mais mobile, jovem, sustentável, que trata de temas relacionados à saúde, conectado com o consumidor, o agronegócio que também é cada vez mais de uma agricultura urbana e tudo mais. É desse universo todo que o Agropapo busca ser justamente o porta-voz de todas essas novas tendências aí do agronegócio brasileiro. Bom, nesta edição nós vamos aí conversar com o nosso colunista. Vocês já estavam com saudades dele, justamente o Fábio Halston da Paralax Consultoria. Fábio, grande satisfação contar contigo aqui de novo no Agropapo, meu caro. Prazer é todo meu. Muito bem, então vamos falar aqui justamente aí do cenário aí das principais commodities, como é que você vê aí justamente, Fábio, vamos pegar primeiro essa questão aí do PIB, né? Do PIB 2016, que saiu aí recentemente. Eu quero que você possa pontuar, a agropecuária aí teve um resultado negativo, né? Mas o ministro Henrique Meirelles falou que justamente esse resultado negativo aí é o espelho retrovisor. Como é que você vê isso, meu caro? Bom, eu vejo mais ou menos como o ministro falou, é um espelho retrovisor. Porque por mais que o setor agropecuário, né, no PIB, ele teve um resultado até inferior aos outros setores, o que a gente observou foi mais um problema climático relacionado à questão do El Niño, né, que a gente teve na safra 2015-2016, do que uma questão até de investimento. Tanto que se a gente observar a área plantada de grãos, a gente teve um avanço na soja, no milho segunda safra. Isso tudo mostra que não foi um problema do Brasil ter aumento na área, está aumentando o investimento. E sim um problema de clima, que é um problema exógeno, né? Não é um problema que a gente controla. Tanto é que para essa safra agora, 2017-2018, a expectativa já é de safra recorde, tanto no milho quanto na soja novamente. Cana-de-açúcar ainda está ali cambaleando um pouquinho, mas mantém essa expectativa de crescimento no investimento no setor agrícola. Tá. Então você avalia que nesse 2017 o PIB da agropecuária vai ser positivo? Sim, eu já avalio já no primeiro TRI desse ano um crescimento até bem elevado já para esse ano. Tá. Agora, pensando no PIB, a gente está falando do PIB agrícola, né? Porque se a gente pensar no PIB agropecuário, no PIB pecuário, aí a gente já vê que ainda não está tão no retrovisor assim. Tá, perfeito. Por quê? Primeiro a gente tem uma demanda interna enfraquecida por carne, principalmente carne de maior valor agregado, que carne são essas carnes bovinas, né? Então essa demanda enfraquecida, a gente está tendo diminuição no número de abates. Porque como não tem demanda, não adianta bater tanto. Perfeito. Redução no número de animais alojados e a renda familiar, aumento no desemprego ainda continuam crescendo, né? Se tem uma renda diminuindo, desemprego ainda alto, a demanda não deve se recuperar pelo menos nos próximos meses ali. Então a pecuária ainda não ficou no retrovisor, na minha opinião. E principalmente da carne bovina, especialmente pelo fato de que 80% da produção fica no mercado doméstico, né? Sim, a carne bovina é completamente voltada para o mercado doméstico. E a carne de frango e porco também, por mais que a gente tenha a exportação bem aumentando, bons resultados aí. A demanda doméstica ela ainda é bem impactante também, né? Não tem como falar, a demanda interna não influencia. Tanto que os preços do frango, eles apresentaram uma retração bem bruta nos últimos 6, 7 meses ali, né? Perfeito. Agora, nessa questão aí do cenário dos grãos, né? A gente tem, obviamente, como você já pontuou muito bem, aí uma expectativa de uma super safra. Temos aí também um cenário aí de estoques relativamente altos, aí estoques globais dos grãos, né? Como é que você vê isso aí para as cotações, os preços das commodities nesse ano? Bom, para dos grãos, né? Vamos lá. A soja, a gente vem tendo safra recorde tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né? Por mais que ano passado a gente teve um problema climático, que eu falei, eu já pontuei, mas esse ano já vem com expectativa de safra recorde de novo e a área plantada vem aumentando. Ou seja, a gente vai passar aí por um momento de
de uma oferta elevada, mas a demanda também por soja, em compensação, continua aquecida. Perfeito. Porque você tem uma China, por exemplo, que continua aumentando o consumo de soja. Isso é um fator positivo, né? Agora, a soja está muito atrelada a essas oscilações, a soja no mercado spot, não no mercado internacional, ela está muito atrelada à desvalorização, valorização do real, né? E esse ano, até esse momento, a gente está observando um real mais valorizado em comparação com o dólar do que a gente via no ano passado. Então, dessa forma, a gente viu, já está demonstrando que os preços do mercado spot estão enfraquecendo. Aí a gente pode pensar, o Trump, um dos motivos, né, dessa valorização do real, porque o dólar está se desvalorizando em relação a todas as outras moedas, mas o real está se valorizando um pouco mais, né? Sim, mas essa coisa do risco, desse risco Trump que todo mundo vê, até que momento ele vai se manter? Né? O Trump, ele tem uma questão de investimento em infraestrutura, que já está inclusive favorecendo nossas exportações de minério, essa coisa de petróleo, porque o preço se eleva quando você tem uma expectativa de um gasto maior em infraestrutura, uma demanda maior, exatamente. Então, a gente tem que ver até que momento o nosso real vai continuar valorizado, até que momento ele vai necessitar uma desvalorização. Outra questão é a taxa de juros americana. Isso exatamente. Se a taxa de juros americana vier levar como o Fed já tem demonstrado, aí nesse caso a gente pode ter uma nova desvalorização que favoreceria os preços dos grãos, né? Perfeito. Agora, com relação ao milho, o que a gente pode pontuar aí de mais importante? O milho a gente pode pontuar duas coisas. Um crescimento na produção esse ano, tanto na primeira quanto na segunda safra, que vai aumentar a oferta. 2, uma safra americana também que tem aumentado nos últimos anos. E a questão, mesma coisa da soja, né? A questão do dólar. E essa demanda essa redução no número de animais alojados, porque a gente tem que pensar que o milho, ele também é uma das principais matérias-primas para a fabricação de ração. Então, se a gente tiver uma redução no número de animais, principalmente em granja alojados, a gente tem uma demanda mais enfraquecida para o milho no mercado interno. Então, isso pode impactar aí no preço que já está recuando durante esses últimos meses, né? Legal, meu caro. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco. Aí no segundo bloco vamos explorar aí as outras commodities aí importantíssimas, aí o algodão, laranja, café e açúcar, ok? Muito bem, nós vamos ao intervalo desta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Acompanhe todas as novidades do Agropapo na nossa fanpage, facebook.com/agropapo. O Agropapo também está no Twitter, lá acompanhe nosso perfil @agro_papo. E você pode rever este e outros programas aí no canal oficial da AltV, só colocar lá AltV no YouTube e também no canal oficial do Agropapo, youtube.com/agropapo. Vamos ao intervalo desta edição e voltamos já já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia.
com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. O Agropapo, você já sabe, tem 2 grandes propósitos: contar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades, mas de uma maneira bem didática, clara, objetiva, jovial, enfim, justamente sendo porta-voz dessa nova geração do campo. E ao mesmo tempo contar quais são as tendências de consumo, todas as novidades aí do mercado consumidor para os tomadores de decisão do agronegócio. Justamente quais são as opiniões, os valores, atributos, gostos do consumidor é que vão nortear a produção agrícola, a produção agropecuária. Bom, vamos continuar a nossa boa conversa aqui com o nosso colunista mais que especial, Fábio Halston, da Paralax Consultoria, sobre as principais commodities agrícolas, as tendências para este ano aí no curto, médio e também no longo prazo. Fábio, nesse segundo bloco aí vamos explorar aí as commodities que ficaram faltando aí. A gente falou bastante de grãos, carnes e aí o universo aí do algodão. Como é que você vê aí para esse ano? O que a gente pode destacar? O algodão ele tem alguns fatores que ainda continuam positivos, né? A gente teve o ano passado uma safra bem inferior, mas que esse ano a gente já tem uma recuperação. Provavelmente a gente vai ter uma recuperação nessa safra, mas ela ainda tem uma oferta um pouco mais restrita do algodão no mercado doméstico. Tá. No mercado externo a gente ainda tem um estoque extremamente elevado, quase cerca de 80% do consumo estaria em estoque, né? Perfeito. Seria uma relação, se a gente fizesse uma relação consumo e estoque, seria essa relação. Ou seja, isso daí daria pra gente consumir ainda muito tempo, mas está principalmente na China. E uma das questões que a gente sempre se pergunta é qual é a qualidade realmente desse estoque que está na China, enquanto a gente ainda consegue aumentar. Outro fator, recuperação no preço dos petróleos, do petróleo, ou seja, se eu tiver um aumento no preço do petróleo, a gente pode ter uma redução na demanda por fibras sintéticas, né, que é o nylon, essas coisas. Isso favoreceria a fibra de algodão, que enfim, aumentaria a nossa demanda, né? Uma outra questão que a gente pode pontuar com relação ao algodão é que nem o farelo de algodão também é usado para ração animal, realmente na questão de confinamento de gado, essas coisas. Então, tipo, uma redução nesse número de animais que pode vir a acontecer, né, por causa dos preços que não estão se demonstrando tão atraentes, a gente teria uma demanda um pouco mais enfraquecida nesse ponto do farelo de algodão. Tá. E da laranja, do suco de laranja, o que a gente pode destacar? A laranja, para quem é produtor, vai indo muito bem, obrigado, né? Porque você teve esse ano um crescimento já de 124%, 100 e poucos por cento com relação ao ano passado, só agora em fevereiro. Ou seja, o preço está extremamente elevado, no caso que eu estou falando é laranja pera para mesa. Na indústria também, você tem uma oferta ainda restrita, você tem estoques extremamente baixos nas indústrias, ou seja, a tendência esse ano vai continuar com preço alto, talvez uma elevação talvez um pouco menor, né, já que a gente atingiu um preço extremamente elevado, mas ainda tende a continuar alto. A gente vê, se você olha a curva do gráfico, é quase uma linha reta assim, o preço da laranja. A gente tem também a Flórida, que já há algum tempo já está diminuindo, o greening afetou muito forte a laranja na Flórida. Então a laranja, pelo menos para esse ano e provavelmente para o próximo, a tendência é manter preços elevados. O produtor ele tem um poder ali de negociação agora com relação a indústria um pouco melhor, principalmente quando você pega nessas cooperativas, né, que juntam vários produtores de laranja. Eles conseguem ali ter um poder de negociação com as indústrias mais forte, um poder de barganha melhor. Então eu acredito que a laranja vai se manter em alta. Perfeito. E do café? Bom, o café, esse ano a gente... Tem toda essa polêmica aí, importa ou não importa café, né? Enfim. O café, isso é um fato até inédito no Brasil. Dizem que nos últimos 300 anos, ou seja, nunca aconteceu uma importação de café exatamente, né? Você tinha no período colonial
talvez. Mas o café, a gente nunca teve uma importação de café. E esse ano, dado uma bienalidade negativa no Arábica, a falta de café robusta que a gente já teve ano passado, agora vai ter de novo, o Brasil não está nem mais conseguindo suprir exatamente a demanda interna. Da indústria. E é interessante que o Brasil ele produz cerca de 30% do café global, né? Ou seja, o mundo vai faltar café se o Brasil estiver faltando café. Tá. Então, em termos de preço também. Em termos de preço também tende a continuar elevado. Por mais que a gente tenha visto uma retraçãozinha agora em fevereiro, isso é uma questão mais pontual, na minha opinião. Tá. E do açúcar? Bom, o açúcar eu acredito também que tem 3 fatores que, por mais que o preço ele não tenha subido tanto esse ano, ele consiga se manter pelo menos. A gente ainda tem um déficit de açúcar no mercado internacional. Agora, com o Brasil vindo com uma safra maior de açúcar, esse déficit tende a diminuir, o que tende pelo menos ou estabilizar ou até trazer Dar uma acomodada. Dar uma acomodada, já que o ano passado a gente teve um crescimento muito forte no preço. Tá. Pelo menos eu acredito que não volte a chegar naquela casa dos 98, 99, quase que chegou o açúcar ano passado. Isso é um fator muito positivo, né, para a indústria, principalmente de bebidas e alimentos. Um outro ponto que eu também não acredito numa nova valorização do açúcar, é essa demanda interna por alimentos e bebidas enfraquecida, sendo que o açúcar é a principal matéria-prima. Então isso tende a dar uma acomodadinha também. E a outra questão é a taxa de câmbio, que ano passado favoreceu muito as vendas externas, esse ano não deve favorecer tanto, com o produtor voltando mais para o mercado doméstico, né? Tá. Então, eu acho que, na minha opinião, o açúcar ele não tem grandes oscilações esse ano. Ele consegue segurar, afinal você tem ainda uma demanda externa que consiga segurar o preço, mas também ele não vai ter nenhum pico, nenhum repique tão forte, e a tendência é até um pouco para baixo, mas não também nenhum pique também tão forte de queda. Legal. Bom, muito bem, meu caro. Assim, fizemos aí o apanhado aí das principais commodities. Estamos aí nesse arranque aí da temporada 2017. Seja mais uma vez bem-vindo aí ao Agropapo. E daqui uns 15, 20 dias você está de volta, né? Sim, eu que agradeço. Muito bem, meu caro. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Aqui na AltV, a TV da internet. Acompanhe o Agropapo no Facebook, no YouTube, no Twitter e também estamos lá no Google+, Google+, LinkedIn, todas as principais redes sociais. Bom, o Agropapo ele tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Assim encerramos esta edição, um abraço a todos e tchau, tchau.